Pouco a pouco, esta carta, começada para te informar sobre os progressos do meu mal, transformou-se no entretenimento de um homem que já não tem a energia necessária para se dedicar longamente aos negócios do Estado. É a meditação escrita de um doente que dá audiência às suas recordações. Já agora, pretendo ir mais longe, proponho-me contar-te minha vida. É certo que no ano passado fiz um relatório oficial dos meus atos, assinado por Flegon, meu secretário. Menti o mínimo possível. O interesse público e a decência forçaram-me, contudo, a retocar certos fatos. A verdade que pretendo narrar aqui não é particularmente escandalosa, ou melhor, não é senão na medida em que toda verdade escandaliza. Não espero que teus 17 anos compreendam qualquer coisa disso. Empenho-me, porém, em instruir-te e também em chocar-te. Teus preceptores, que eu próprio escolhi, deram-te uma educação austera, fiscalizada e excessivamente protegida talvez, da qual espero, apesar de tudo, que resulte um grande bem para ti mesmo e para o Estado. Ofereço-te aqui, como corretivo, uma narrativa desprovida de ideias preconcebidas e de princípios abstratos, tirada da experiência de um só homem, isto é, de mim mesmo. Ignoro a que conclusões esta narrativa me conduzirá. Conto com este exame dos fatos para definir-me, para julgar-me, talvez, ou quando muito, para melhor conhecer a mim mesmo antes de morrer. Será que um império vale mais do que um amor? Vamos ver o que Marguerite Yourcenar tem a dizer sobre isso no seu Memórias de Adriano, aqui no Quixotá do seu programa de literatura. Hoje, com a apresentação de Alma Siqueira. Primeiramente, tenho que dizer a vocês que o objetivo desse programa é incentivar a leitura. E é por isso que a gente sempre fala de livros que gostamos muito e, portanto, sempre livros que são muito elogiados por a gente aqui. E eu posso dizer que o programa funciona nesse sentido, porque pelo menos a leitura da gente ele tem incentivado. O Memórias de Adriano, por exemplo, é um dos livros da minha vida. Foi importantíssimo na minha formação enquanto escritor e enquanto leitor também. E eu precisava reler, queria reler há algum tempo, e o programa me deu essa oportunidade. Ele está sempre na lista dos mais importantes romances de todos os tempos. O Memórias de Adriano flerta com vários gêneros literários. É a princípio um romance histórico, já que ele trata das memórias do imperador Adriano, que foi imperador de Roma entre 117 e 138. E esse império dele foi reconhecido como um período de paz, de muita prosperidade para o império. Esse imperador era muito preocupado com a difusão da paz e da cultura. Ele construiu dezenas de bibliotecas por todo o império. Era um incentivador muito forte da cultura grega. É considerado um dos imperadores filósofos. E o livro é uma longa carta em que ele, já com 60 anos, tenta narrar para o seu sucessor, Marco Aurélio, que é também um imperador, considerado um imperador filósofo, que inclusive as memórias do Marco Aurélio, as meditações dele são publicadas constantemente e são bem interessantes. Aqui o Adriano ganha voz na escrita da Yourcenar, e é impressionante como você sente que realmente é um homem que tá escrevendo isso aqui. Ela consegue colocar no papel como se fosse o próprio Adriano realmente escrevendo. Inclusive, na maioria do tempo, as sentenças, as frases são bem sintéticas, como é próprio do estilo latino, né, e é bem distante do estilo francês, né? A língua francesa geralmente tem uns períodos bem longos, né? E ela consegue, na maior parte do tempo, fugir desses períodos longos e apresentar uns períodos bem sintéticos, umas frases muito, muito interessantes, bem fortes. Eu vou ler aqui um trecho para vocês perceberem o humor do livro. É um livro bem melancólico. Apesar de Adriano ter sido um grande imperador e do Império Romano ter
sob o império deles, vivido uma paz e uma felicidade como não tinha sido vista antes. Ele próprio era bem infeliz, principalmente por causa da morte e do grande amor dele, Antínoe. E ela fala nas notas, que também é muito interessante, o caderno de notas ao Memórias de Adriano, talvez tão interessante quanto o próprio romance, e o Antínoe foi um caso muito raro, em que alguém que não era um homem de Estado, nem um grande guerreiro, ou nada do tipo, teve muitos retratos parados pelo Império. E ele teve todos esses retratos, que até hoje ainda subsistem muitos, né? Muitas estátuas de mármore que retratam o Antínoe. Ele conseguiu isso simplesmente porque ele foi muito amado pelo Adriano. E ele sofreu um fim trágico. Muitos historiadores, desde a antiguidade, consideram que ele cometeu suicídio por afogamento, como se fosse uma espécie de sacrifício para salvar o reinado do Adriano. Então, o Adriano sofre duplamente pela morte do Antínoe, né? O ter perdido o amado dele, e também porque ele se considera, de certa forma, culpado por essa morte. E o Adriano começa a narrar essa carta aos 60 anos de idade, e ele vai dizer o seguinte: numa coisa não te iludas, porém, não estou ainda bastante enfraquecido para ceder às alucinações do medo, quase tão absurdas quanto as da esperança, e naturalmente muito mais incômodas. Fosse-me necessário ceder-me, preferia fazê-lo no sentido de confiar, nada teria a perder e sofreria menos. Esse fim tão próximo, necessariamente imediato. Deito-me ainda, cada noite, com a esperança de acordar pela manhã. Então ele está doente, tem uma hidropisia, uma doença cardíaca, sofre de sufocações e sabe que o fim está próximo. E ele vai encerrar o livro dizendo o seguinte: a morte tem que nos encontrar de olhos abertos. Isso é muito interessante da filosofia, própria da filosofia que eles seguiam, em que você deve estar consciente em todos os momentos e que a vida deve ser refletida tanto quanto vivida, né? E o Adriano, ele é muito intenso aqui nesse livro. Você sente como se realmente estivesse vivendo a intimidade daquele grande homem que viveu há mais de 1800 anos. A Marguerite Yourcenar conseguiu, com esse livro, que ela passou mais de 25 anos escrevendo, em determinado momento da vida dela, inclusive, escrevia à noite e queimava pela manhã, e aí foi ficando cristalizada mais ou menos a ideia do que ela queria com o livro. E ela conseguiu, com esse livro, não só se imortalizar na literatura, como ter um reconhecimento em vida. Foi vencedor de vários prêmios. E é uma escrita assim, fantástica, fabulosa. É um livro que merece muito ser lido e relido. Aqui no Quixotado a gente também trata de vinhos, e é interessante ver o que o Adriano fala sobre o vinho em determinada passagem. O vinho inicia-nos nos mistérios vulcânicos do solo e nas riquezas minerais ocultas. Uma taça de Samos degustada ao meio-dia, em pleno sol, ou ao contrário, saboreada numa noite de inverno, num estado de fadiga tal que nos permite sentir no fundo do diafragma o seu fluxo quente, sua abrasadora dispersão ao longo das artérias, é uma sensação quase sagrada e, por vezes, demasiado forte para o cérebro humano. Não reencontra essa sensação no mesmo estado de pureza nos vinhos numerados das adegas de Roma, e impacienta-me o pedantismo dos grandes conhecedores de vinhos. Aqui a gente não se propõe a ser conhecedor de vinho, mas nós apreciamos, assim como o Adriano, um bom vinho. Tem uma parte também, já no segundo capítulo, os capítulos têm títulos latinos. O segundo capítulo tem um título de Varios Multiplex Multiformes, que seria traduzido como Vário Múltiplo Multiforme. Ele vai dizer uma coisa bem interessante. No segundo capítulo é que ele começa realmente a narrar a vida dele. Ele vai falar sobre o avô, sobre os pais, sobre a infância dele na Espanha. E ele diz algo interessante aqui. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Minhas primeiras pátrias foram os livros, em menor escala, as escolas. Então, o livro é cheio dessas reflexões, cheio de uma melancolia que
que vai penetrando no nosso espírito e a gente vai refletindo junto com este homem sobre o sentido da vida, sobre o que é importante e o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo. É um livro fantástico, não tem como eu falar para vocês todas as qualidades dele, porque a cada dia que eu releio eu percebo novas qualidades. Como eu já disse, ele flerta com vários gêneros. A princípio é um romance histórico, mas ele também tem, nesse segundo capítulo, algo de romance de formação. O livro todo é escrito numa linguagem poética. Em muitos momentos ele lembra uma tragédia, ou mesmo uma epopeia. É um livro importantíssimo. Eu recomendo a vocês para procurarem esse livro, fazerem uma leitura atenta do mesmo, porque é muito bom mesmo. Então é isso, a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.